Olá, querido irmão, saudações em Cristo Jesus, muito bem-vindo por aqui em nossas leituras pastorais. Hoje nós queremos trabalhar esse livro, Liderança e Integridade, do pastor Ronaldo Lidório. Material extremamente necessário para todo líder, para aquele que já é líder, para aquele que está sendo formado líder no contexto da vida da igreja brasileira. Bem, o pastor Ronaldo dispensa comentários, uma bênção, né? Tanto para a igreja brasileira e também para outros povos. E sempre que eu faço a leitura deste material, inclusive já fiz também alguns estudos com os nossos irmãos aqui da igreja, né? Com os homens da igreja, e temos considerado fortemente também trabalhar esse material aqui na nossa EBD. Como disse, já fiz a leitura e outras vezes também, e por incrível que pareça, sempre que a gente volta à leitura, Deus vai moldando o nosso coração. E eu quero que a graça de Deus, o poder do seu Espírito, esteja também falando ao seu coração. Mas desde já lembrando que se você quer aprender mais, você precisa fazer a leitura desse material, desse rico material que tem como título Liderança e Integridade. O pastor Ronaldo Lidório divide esse livro em 5 momentos. Capítulo 1, a integridade de coração. Capítulo 2, a busca pela integridade, denuncia o pecado. E aí o capítulo 3, 4 e 5, ele já vai trabalhar isso de uma forma mais prática. E aí ele vai trabalhar a integridade nos relacionamentos, a integridade na família e a integridade na liderança. O capítulo 1 e 2 são conceitos e ele vai trabalhando isso dentro da perspectiva bíblica, como que a gente pode entender essa questão, tanto de liderança e tanto de integridade. E como eu disse, do capítulo 3 ao 5, ele vem trabalhando isso de forma prática, tanto nos relacionamentos, na família e na liderança. Mas o que chama a atenção dentro deste livro é que ele já começa dizendo que o líder, primeiramente, precisa liderar a si mesmo. Mas a maneira que ele trabalha isso é de uma forma fantástica e maravilhosa. Que, de fato, nós já sabemos que o líder precisa liderar a si mesmo. Mas a maneira que ele trabalha isso me chama muita atenção. Ele começa dizendo, né, no capítulo número 1, que o líder, que nós, o ser humano, né, com a nossa natureza pecaminosa, nós somos fabricantes de ídolos. Ou melhor, fabricante, que esse termo já é muito comum, né, fabricantes de ídolos, mas ele vai falar que nós também somos fabricantes de máscaras. E essas máscaras, às vezes, que fabricamos para nós mesmos, servem tanto para manipular outras pessoas, mas, ao mesmo tempo, traz para nós um auto-engano. Porque, diante daquilo que nós estamos construindo, as máscaras que estamos construindo, às vezes consegue manipular, traz resultado de números e coisas parecidas, mas isso é um auto-engano que estamos construindo de nós mesmos. Em outras palavras, os homens, como Paulo diz, vão de mal a pior, enganando e também sendo enganados. E aí eu tomei nota de alguns pontos aqui que fez muito sentido para minha leitura e tem feito muito sentido. Ele também trabalha essa questão de caráter e reputação, né? Ele diz que caráter é o que você é. E a reputação é nada mais do que uma fotografia do que as pessoas têm ao nosso respeito. Essa semana estava fazendo uma visita, cheguei em uma casa e tinha uma bela foto, uma foto muito bonita, assim, de toda a família. E aí eu pedi para ver a foto e depois a irmã falou assim com o marido dela: ô fulano, mostra eles aí, né? Quais deles aí que ainda estão vivos, né? A reputação, veja que a fotografia a gente olha, mas na verdade ali não tem como a gente saber quem está vivo e quem não está. E a reputação, como o Lidório diz, que é apenas uma fotografia. Mas e o caráter? É quem de fato nós somos. E aí ele diz assim, ele faz uma citação que eu achei interessante, que ele diz assim: reputação é o que as pessoas dizem sobre você no seu funeral. Mas e o caráter é o que os anjos falam de você perante o trono de Deus. Isso. O que nós precisamos então buscar? Não é
simplesmente a reputação, mas principalmente quem de fato nós somos. E aí, quando ele trabalha essa questão de integridade, né, no livro, você ser inteiro, né, ou aquilo que Paulo diz a Timóteo, que o líder, né, o homem de Deus, ele precisa ser irrepreensível, e ele vai citar várias coisas ali, não é alguém que não erra, mas alguém que realmente reconhece o seu erro e busca o arrependimento diante de Deus. Eu achei fantástico isso, que ele então diz que nós precisamos então, diante disso, né, para liderar o povo de Deus, buscar o quê? Cuidar do nosso coração. E é por isso que ele vai falar sobre a questão de integridade, que começa justamente no coração. E esse trabalho de cuidar do coração é um trabalho silencioso, particular e é privado. E nós mesmos, na verdade, não conseguimos acessar todas as profundezas que existem no nosso coração. É por isso que então nós precisamos fazer aquilo que o salmista, né, o salmo de Davi diz: Senhor, som do meu coração. Querido irmão, e que Deus possa... isso, na verdade, é apenas no primeiro capítulo que ele trabalha isso, e no segundo capítulo ele vai falando que uma maneira que, quando você pede a Deus para sondar o seu coração, né, buscar essa integridade no seu coração, e aí na medida que nós nos aproximamos de Deus, o nosso pecado vai ser exposto, o nosso pecado ele vai ficar nítido. E aí ele diz assim, ó, a presença de Deus realça a nossa imperfeição. Em outras palavras, na verdade, o feio, o bonito, destaca o feio. À medida que a gente vai se aproximando de Deus e vendo um Deus santo, um Deus justo, um Deus bom, tudo isso estará demonstrando o quê? As nossas imperfeições. E ele diz assim, que alguém, na medida que nós formos aproximando de Deus, e aí isso vai denunciar o nosso pecado, o nosso erro, e aí ele diz assim, olha, e o maior passo a ser dado para termos uma vida íntegra e santa é sermos cheios do Espírito Santo. E veja que o termo já diz, né? O nome já é Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito Santo irá buscar o quê? Uma vida santa. E uma vida santa é uma vida que é separada, né, da carnalidade, da hipocrisia, do mundo, e é uma vida vivida para Deus. E essa vida para Deus, aquilo que Paulo diz, quer comais, quer bebais, ou qualquer coisa que você fizer, fazei para a glória de Deus. Ou seja, então, alguém cheio do Espírito Santo vai viver para a glória de Deus. Não para a glória de si mesmo, mas para a glória de Deus. E esse mesmo Espírito Santo também, a Bíblia chama ele de Espírito da Verdade. Então, alguém cheio do Espírito Santo, ele vai buscar viver para a glória de Deus e ele vai viver uma vida em verdade. Ele vai ser realmente alguém moldado por Deus e aquilo que ele é diante das pessoas vai ser nada menos daquilo que ele é na sua intimidade, porque é esse que Deus importa. É o que você é o que nós somos na nossa intimidade. Mas esse Espírito da Verdade, o que ele faz? Ele nos conduz à palavra de Deus, né? Alguém cheio do Espírito Santo viverá para a glória de Deus e estará buscando aprender de Deus por intermédio da sua palavra. Não quero que o vídeo fique muito longo e vou deixar para você fazer a leitura, né? Esses pontos eu apenas coloquei do capítulo 1 e capítulo 2, e aí depois vem a integridade nos relacionamentos, a integridade na família, né? E a integridade na liderança. Um dos aspectos aqui que, na conclusão, que ele apresenta, que faz muito sentido também, é que ele diz que nós, em muitos momentos, né, ele diz assim, ó, somos capazes de ouvir o ensino bíblico domingo após domingo e dele nos convencermos sem o experimentarmos em nossa vida. Conseguimos falar e crer sem viver, sem seguir. Eu acho que o grande desafio é que, às vezes, quando nós estamos já lidando com o sagrado, como se fosse uma coisa tão banal, quando nós estamos ensinando da palavra de Deus, e ensinando do poder e da soberania de Deus, mas na nossa vida, na semana, não estamos vivendo de acordo com aquilo que nós temos a convicção que fazemos. Que Deus possa, meus queridos irmãos, exatamente nos ajudar. Existe um ponto no livro que o Lidório vai falar sobre ação e reação.
Ele diz que a ação, todo livro, todo autor, todo líder, ele trabalha bem com a ação, né? A ação demonstra o seu planejamento, aquilo que ele planejou, as ferramentas que estão à sua disposição, né? Os recursos e tudo mais. Mas a sua reação é justamente quando as coisas que ele planejou não deu certo, não aconteceu da maneira que ele queria. E aí vem, como que nós iremos reagir diante das coisas que não aconteceu da maneira que nós estávamos acreditando que iria acontecer? Que Deus venha nos ajudar. Encorajo você a fazer a leitura desse material e justamente pensar, né? Primeiramente, antes de, e como o livro diz, né, liderança e integridade, antes da gente buscar liderar o povo de Deus, formar Cristo nas outras pessoas, que nós possamos estar colocando o nosso coração diante do Senhor e fazendo como o salmista fez, né? Senhor, sonda meu coração e vê se há algo em mim, né, que não tem te glorificado. Vê aonde, na verdade, existem as impurezas, porque eu preciso dessa graça do Senhor para moldar e transformar a minha vida e que não apenas formar Jesus nas pessoas, mas que Cristo seja formado em nós. Que Deus nos ajude, nos abençoe com a sua graça e com o teu Santo Espírito.